Olá, maravilhosos, como vocês estão? Hoje, sexta-feira, sextou, sextou. Como pode melhorar essa sexta-feira ainda mais? Que tema será hoje, universo? Tema incrível que eu vou falar com a maravilhosa, que já está aqui, maravilhosa, Lisandra Falcão, e nós estamos aqui é, animadas, animadas, animadas. Já corremos nossas barras hoje, então o negócio vai ser incrível. Nós vamos falar de um tema muito show que trouxe muitas coisas à tona, que está trazendo, né? Tá vindo aí muitas coisas aí. Então nós vamos esperar a Lisandra entrar para a gente começar a falar desse tema. Jaula, cadeia. Cadê você, Lisandra? Cadê você? Prisões, prisões. Onde é que a gente acaba se metendo em cada coisa, né? Pareceu. Olá, Olá! Oh, meu Deus. eu estou convidando aqui algumas criaturinhas para nos assistir. Como pode melhorar? Então, me conta aí como é que estão as coisas. Bom, espero que hoje você me ouça o tempo inteiro. Estou já aqui do lado do roteador. Ah, então tá. Eu também espero. Eu espero te ouvir o tempo inteiro, porque hoje eu não tenho aqui com quem conversar enquanto você vai lá ver, né, o negócio. Então, falando em cadeia, em prisão, eu já prendi o meu cabelo, já você viu? Acho que não foi só agora, mas tudo bem. Não foi para o caso, né? Mas você viu que deu tudo certo, né? Então, tá bom. Ai, meu filho, tô perdendo. Hã? Tava perdendo meus cílios. Ah, não, mas recupera. Não, eu tinha colocado um filtro aqui, aí eu vi que eu tinha que ficar pegando os cílios. Eu falei assim, não, vamos trocar esse negócio porque não vai dar certo. Bom, Então, então, nosso tema é jaulas. É isso? jaulas, cadeias, prisão, gaiola. Você sabe que eu estava aqui pensando agora há pouco na minha mãe. Me veio muito a história da minha mãe. Hum, Aham. conte-nos. Interessante. Então, a minha mãe, eu vou contar a história antiga, tá? Como pode melhorar. A minha mãe, ela foi roubada pelo meu pai. Ai, meu Naquele Deus. tempo, sim, naquele tempo, as pessoas, uma roubava a outra, né, para casar, para isso, para aquilo, né? Tá. E a minha mãe, tudo bom, gêmeas da consciência? A minha mãe, ela fugiu com meu pai e ela se viu naquela prisão. Porque ela se submetia a todo o abuso que o meu pai fazia com ela, porque ela achava que ela não tinha escolha. Então, eu tô maravilhosa? Gratidão! Então, ela achava que ela não tinha escolha. Porque aí veio um filho, veio outro filho, veio o terceiro filho, quarto, quinto, nós somos em seis. Então, meu pai fazia todo tipo de abuso. Para você ter noção, a minha mãe usava o nome da ex-mulher do meu pai, que o meu pai era casado com ela. Beleza. E a gente conhecia a minha mãe como Luzia, tá? Hum, A minha mãe chama-se Maria.
Nem as filhas sabiam o nome da mãe. Não, a gente não sabia. E interessante que, olha só, tá vindo tudo agora, é incrível, né? E o marido da minha irmã mais velha, ele até hoje ele se refere à minha mãe como Dona Luzia. Mesmo depois da gente descobrir, só que a gente acostuma a chamar a pessoa de um nome, né? É difícil trocar depois, né? Você está me ouvindo? Eu Ah, tô tá. achando muito alto, meu celular tá tentando botar para baixo. Então, ela simplesmente ela se sentia presa, porque se ela deixasse, se ela deixasse o meu pai, ela não tinha escolha para onde que ela ia. Aham. Então, ela se submetia àquela prisão, àquela jaula. Ela achava assim que ela não tinha a chave dessa prisão. Então ela ficava ali dentro, presa. Quando nós completamos, quando a gente já chegou numa certa idade, que a gente começou a descobrir as coisas, que a gente foi atrás de conhecer onde estava a minha avó, onde estava a família da minha mãe, aí acho que a gente achou a chave para ela, para ela se libertar do meu pai. Então, olha onde a gente se mete, né? Em que jaulas, em que cadeias, em que prisões as pessoas se metem, achando que não tem escolhas. Isso me veio tudo agora há pouco, sabe? Incrível isso. E você percebe, Sônia, um repetir desse comportamento na tua família? Não. De repente com. Ah, sim. Aham. Quantas aulas ainda se metem, quantas escolhas ainda não fazem, repetindo esse padrão e talvez honrando a essa mãe que ficou presa, enjaulada, engaiolada durante tanto tempo. E ainda Aham. algumas pessoas escolhem se manter engaiolada com a mãe, já que a mãe se manteve durante tanto tempo. Honrar, né? Sim, Honrando a mãe. isso a gente chama no Access não só de jaulas, mas essas jaulas elas também muitas vezes se prendem a algumas agendas, né? Então eu tenho uma agenda de honrar a minha mãe. E quantas jaulas e agendas se elas estão muito ligadas, né? Então, se eu tenho essa agenda com a minha mãe para honrá-la, eu também não posso sair da jaula que ela se colocou, ela se permitiu estar. Então, quantos pactos existem aí para serem quebrados de honra, né? Tanto que me coloca me prende numa agenda de compromisso, eu tenho esse compromisso firmado com essa pessoa, e aí então eu fico preso nessa jaula junto com ela, apesar dela não estar mais aqui, mas energeticamente eu estou presa ainda junto com ela, né? É, porque ela vai existir sempre, né? Sim, ela Incrível, né? sempre estará em vocês. Incrível isso. E, Incrível falar desse tema. e Porque às quantas vezes a gente, jaulas, né? Ai, porque enquanto muitas vezes a gente está preso ali dentro de uma jaula e a gente acha que não tem a chave, né? Então a gente não pode sair. Então a gente fica ali. Muitas vezes a gente está com a chave na mão, mas também não abre a porta. E muitas vezes a porta sempre esteve aberta e a gente também não sai.
Uhum. Então, qual o ganho, né? Como disse a Roberta ontem, às vezes a gente até enfeita essa jaula, né? Coloca um quadro, uma cortina, para deixar ela mais bonitinha, mais confortável, porque é confortável muitas vezes. Muitas vezes não, a maioria das vezes é confortável essa jaula. Sim. E algumas vezes as pessoas elas não saem da jaula. Existem N mecanismos, né, que fazem as pessoas se prenderem ali. Um deles, essa questão que a gente falou, a questão do impacto de honra, né? Minha mãe foi assim, então, em nome de honrar a minha mãe, isso não é consciente, tá, gente? Isso é um mecanismo muito inconsciente. Em nome de honrar a minha mãe, eu repito o mesmo padrão, eu repito esse mesmo comportamento, tá? Então, uma das coisas que fazem as pessoas ficarem presas ali é isso. Agora, existe também um desempoderamento das pessoas, né? Eu tenho uma amiga que tinha um casamento muito, muito infeliz. Não era um casamento com brigas, com nada disso. Mas, assim, ela não se sentia nem um pouco feliz no casamento. Ela casou muito mais por uma questão de força da religião do que outra coisa, né? Todo mundo na igreja que ela frequentava esperava isso, né? Que eles faziam muitas coisas na igreja juntos, já estavam namorando há muito tempo, então meio que tinha-se já um compromisso ali, né? Então, quando ela teve coragem de terminar esse relacionamento, os pais dela ficaram muito bravos e ela não teve coragem de enfrentar isso, então ela assumiu esse relacionamento mais seriamente, acabou casando, mas sempre foi uma coisa muito infeliz para ela. Ela nunca se sentiu feliz nesse casamento. E Uhum. quando ela conversava comigo sobre isso, ela sempre tinha medo de não dar conta, né? Porque ela não trabalhava, ela era totalmente dependente dele. Então, como ela já tinha 40 anos, quase 40 anos na época, então, assim, como agora eu vou começar alguma coisa? Como eu vou poder fazer isso? Eu não tenho essa capacidade. Eu tenho muito medo de não dar conta. E então ela se prendia nessa jaula, mas ela tinha uma faculdade, ela estava terminando a segunda faculdade, ela tinha uma faculdade que ela atuou muito pouco na área, mas ela poderia retomar a qualquer momento a atuação nessa área. Ela estava terminando a segunda faculdade, onde ela já atuava na área, que era uma faculdade ligada à questão da música. Então, ela já atuava, ela já dava aula ali, ela só ia terminar a faculdade e poder se aprofundar. Mas mesmo assim ela tinha esse olhar para ela mesma de desempoderamento, de dependência do outro muito grande. Então eu vou ficar aqui numa situação de sofrimento, de viver uma vida medíocre, né? Porque ela falava assim, mas eu não posso reclamar, porque eu tenho tudo, a minha casa tem tudo, ele não é uma pessoa que me maltrata, que me bate, que me xinga, que nada disso. Não, ele é educado, ele é cortês, mas não me traz. Não sou feliz nesse relacionamento, mas eu fico aqui. Porque não tenho coragem de procurar algo melhor. Então, assim, é bem essa situação que você coloca que a pessoa está numa gaiola com a porta aberta, né? Não está nem com a chave na mão para abrir, a porta está aberta. Tá Mas aberta. eu fico olhando para fora e tenho medo do que está lá fora. Eu não quero nem saber se vai ser bom, se não vai ser bom, se vai ser grandioso, se não vai ser grandioso, porque eu tenho tanto medo de olhar lá para fora que eu prefiro ficar aqui, mesmo que seja bastante infeliz o ficar aqui. E foi assim, uns 2 anos nesse vou, não vou, né?
já tinha passado vários períodos assim no casamento dela, mas nesse momento, nesses 2 anos é que a coisa estava mais tensa, assim, e após 2 anos ela resolveu tomar a decisão de realmente sair da casa dela. Nossa, como foi surpreendente tudo que ela conseguiu construir. Porque a partir do momento que ela saiu da jaula, ela pôde se olhar e perceber a potência que verdadeiramente ela era. E o quanto ela poderia escolher por ela, que na verdade ela nunca nem tinha olhado, porque ela estava numa situação confortável, eu não preciso fazer nada disso, né? Tá tudo muito tranquilo, vindo a mim, então eu não estou precisando fazer nada. E ela pôde mudar completamente a vida dela, comprou um apartamento para ela, logo conseguiu trabalho em 2 escolas e, nossa, comprou o carro dela, foi completamente diferente. E ano passado, se eu não me engano, ela estava noiva de outra pessoa, num relacionamento assim, muito feliz. Até a gente brincou, né, que a gente foi no aniversário dela e nesse novo relacionamento ele pegou ela no colo, ele jogou para cima, que era tudo que ela buscava, assim, sabe? Esse contato, essa coisa mais carinhosa e mais amorosa, que era realmente o que ela não tinha. Era tudo muito tranquilo, mas não tinha, assim, essa pegada que ela sempre buscava. Quando Sim, eu um vi, relacionamento que nutria o corpo dela, né? Ela não tinha. sim, e quando eu vi aquilo ali, sabe? Ele levando ela no colo, no aniversário, na hora do parabéns e tal. E ela tão feliz, tão feliz, tão feliz. E eu falei, nossa, quanto tempo ela se restringiu, ela se engaiolou para não viver tudo isso, né? E eu fico muito feliz por ela ter se empoderado e tomado essa decisão. Mas a gente percebe que muitas pessoas ainda escolhem ficar dentro da gaiola. E isso Mas é uma coisa que o Axis nos ajuda muito a sair, né? sim, mas muitas vezes a maioria assim é uma gaiola financeira. Uhum. Eu não saio porque eu não sei como é que eu vou lidar ali fora, se eu vou conseguir me sustentar, se eu vou conseguir. A minha mãe tinha muito assim: se eu for embora, eu vou ter que deixar os meus filhos, as minhas filhas, porque eu não tenho como tratar delas, né? Porque imagina, 6 filhas. Então, o que que ela fala? Eu tenho que ficar aqui. Porque longe das Sim, minhas filhas eu não fico. Então ela ficava preso a isso. E ela ficou ali até que a gente trouxesse a chave e entregasse na mão dela. Aí ela se libertou. Mas muitas vezes é financeiro, porque no caso do meu pai, nem financeiro não é, porque meu pai faliu, eu tinha 6 anos de idade. Então, ela acabava sustentando, lavando roupa para fora, para sustentar as filhas. A gente foi. Eu trabalhei até de boia fria com ela, apanhando café. A gente fazia. Nossa, mil e uma coisa assim, tudo que surgia ali, a gente fazia porque meu pai faliu, falido. A gente não tinha nem onde morar mais. Então, você vê, ela sustentava, mas mesmo assim ela estava ali com ele. Porque ele prendia ela de alguma forma e ela se sujeitava àquilo. Usando o nome de Luzia, se nossa. chamando Maria. É um Entende? engaiolamento emocional, né? Porque nem financeiramente ela nem dependia mais dele, né? Mas mesmo assim ela tinha ali talvez o medo de julgamento da sociedade. Eu já me sujeitei a ter 6 filhos de um cara que é casado, que eu me sujeito até a usar o nome de uma pessoa que nem é minha. Então, será que E eu vou era poder aquele julgamento melhorar? com ela mesma, Sim. porque ninguém sabia. Uhum.
era com ela mesmo. Incrível isso. Sim. Essa semana eu ouvi uma pessoa que trabalha comigo falando assim que ela estava conversando, ela falou para mim, ela falou que ela estava conversando com o marido, o quanto que ela estava se inspirando em mim para eles fazerem as coisas na vida deles. E eu fiquei tão feliz com isso, porque eu falei, nossa, ela está se inspirando em mim, mas ela já fez, já está fazendo e eu ainda estou indo, né? Assim, de fazer transformações, de realmente dar o passo, né, de fé das coisas, né? Dar o passo e falar no universo, eu estou dando o passo, né? De passos de fazer algumas mudanças na sua vida, de fazer aplicações financeiras com outros recursos, com recursos mais avançados e poder falar assim, olha, a minha perspectiva é sair dessa cidade, é ir para outro lugar, daqui a 3 anos eu já estou me vendo lá, eu vou fazer isso. E ela já está assim, super avançada nisso, e ela fala assim, não, mas eu falei para o meu marido que eu estou me inspirando em você, porque você fala muito isso, que a gente tem que escolher e avançar, e não ficar simplesmente no puxa, mas como eu poderia. Então, assim, para ela conseguiu tirar todas as barreiras e todas as gaiolas que prendiam ela num lugar aonde ela não estava mais feliz. E ela começou a dar esse passo tão grandemente, e o universo tem se movido tanto, que assim, em um mês, ela colocou a casa dela para vender. Isso assim, no último, em menos de um mês. Ela colocou a casa dela para vender. Em uma semana que a casa dela estava para vender, ela já vendeu a casa. Ela trabalha aqui nessa região onde a gente mora, aqui no Boqueirão, e ela mora aqui também. Ela conseguiu fazer uma transferência para a região norte da cidade, que é uma coisa assim que tem gente que está há 20 anos tentando mudar de lugar e não consegue. Ela, assim, imediatamente, uma semana depois que ela vendeu a casa, ela conseguiu mudar para esse lugar, que ela vai mudar agora dia 1º de abril, ela vai fazer uma permuta, tem uma pessoa que quer vir de lá exatamente para cá e ela vai para lá. Ela já conseguiu um apartamento que ela vai morar lá. Foi tudo assim, então, nossa, ela escolheu isso e ela deu um passo e tudo se abriu. Mas a coisa está realmente em dar o passo, né? Eu tenho falado bastante isso. Não adianta a gente falar, eu escolho, eu visualizo, eu faço todos os exercícios que um dia foram me apresentados para isso, até mesmo fora do Axis, né? Eu vou visualizar que eu estou lá, eu vou sentir que eu estou lá, mas eu não dou o passo. Mas eu não tiro o meu pé do lugar. Eu não vou para frente, porque eu quero ser eu sou São Tomé. Primeiro eu tenho que ver o chão para eu colocar o pé. E Sim. aí o universo não está se movendo porque você está falando com a boca que você escolhe, mas aqui dentro, não, aqui dentro você ainda está vibrando ficar dentro da sua gaiolinha, porque você já botou a almofadinha, já pintou, já decorou, ela está tão confortável, então eu prefiro ficar aqui nela, né? Afinal de contas, ela já tá bonitinha, eu já me acostumei com ela. Ó, nem é gradezinha, se você olhar bem, parece até que são listrinhas, ó, são paredinhas decoradas de listrinha. Então eu posso ficar aqui nesse lugar. Não, e ali, nessa cadeia, ali, nessa prisão, nessa jaula, já tem as pessoas que me conhecem, né? Que a gente pode conversar, que a gente pode trocar uma ideia, né? Se eu sair daqui, como que vai ser? Uhum, Não é? Eu vou me ver sozinha, solta por aí. E o que que pode me acontecer? E o que que de mais grave pode me acontecer ali fora?
eu vou te contar. Ser extremamente feliz. Sai dessa jaula que você se enfiou. Sim. É Mas realmente fazer a medo, escolha de se é, assumir, né? De assim, estar disposto a perder para você se ganhar. O dia que eu ouvi isso a primeira vez, eu achei tão louco. Mas será que você está disposto a perder o que você construiu hoje, que na verdade é um engano para realmente você ganhar você? Porque a partir do momento que você se ganha, que você se recebe, uau! me veio um Isso negócio é. agora que você não tem noção. Ai, meu Deus do céu, da onde que veio isso? Não, daquela prisão que eu estava metida até o ano passado. Uhum. Agora que você falou de perder tudo, porque foi uma pergunta que eu fiz muito. Eu fiz muito. Então, o que eu posso deixar morrer em mim hoje que vai transformar a minha vida? O que eu posso deixar morrer em mim hoje que vai transformar a minha vida? E onde não estou disposta a perder, que se eu estivesse, mudaria a minha vida, mudaria a minha realidade para além dessa realidade. E eu estive disposta a perder. E Por eu quanto perdi, tempo, Sônia, você mas ficou eu presa ali ganhei, naquela situação? que eu estava presa naquela situação. Uhum. Nossa, você viu que agora você falou de repetir, né? Veio mais essa aí agora, né? Que eu mesma estava repetindo. Não estava repetindo, não era com o marido, mas era uma prisão. Sim. Então, na verdade, assim, o negócio começou já fazia 14 anos, né? Uau. Mas eu não estava presa desta forma. Presa desta forma, eu estava há 1 ano e 9 meses. Então, eu ia fazer 1 ano e 9 meses no dia 24, no dia 25, no dia 23, acabou. Então, 1 ano e 9 meses ali, eu extremamente infeliz. Então, eu estava presa por dinheiro. Era por dinheiro. Por um dinheiro que não sei quando que vai chegar. Era bem isso. E eu estive disposta a perder tudo para ter tudo. O que é tudo para mim hoje? É eu ser livre. Eu ser livre, feliz e poder dar risada novamente. Tanto que de 2019 para 2020, o meu primeiro pedido para o universo, sabe aquela lista que a gente faz? Lista de final Quais de são ano. as minhas metas para o próximo ano? Dormir na minha cama. Olha só. Tem gente que fala assim, nossa, que bobeira, para mim era uma coisa tão incrível. E agora eu durmo na minha cama, como pode melhorar? Então, isso para mim é ser livre hoje. Porque, olha, é incrível você estar ali presa no. Nossa, isso nem tinha me vindo. Você vê, veio a minha mãe, não veio eu. Aham, Você vê? Agora que veio. sim, Mas mas é uma consciência, né? Uau, que consciência que eu tive aqui, que eu estava repetindo aquele padrão, mas que eu. Tá vendo como é que as pessoas elas repetem os padrões sem consciência? É de uma forma completamente inconsciente que eu estou repetindo aquele padrão, porque não está completamente igual. Porque o seu padrão tá pintadinho de rosa e o outro tinha corzinha azul, né? Porque o outro estava ligado a seu pai e esse não estava ligado ao seu marido, e sim a outra pessoa, aí eu não consigo enxergar que é o mesmo padrão. Mas é sim, exatamente o mesmo padrão de enjaulamento, aonde você se perdia de você.
aonde você se submetia a não ser mais você, não ter as tuas escolhas, não poder viver a tua vida em função de outra pessoa, né? E como você colocou, por uma possibilidade de um ganho financeiro, mas quem disse que isso era expansivo na tua vida? Ah, eu vou ganhar dinheiro, mas isso essa forma é leve. Isso está sendo leve, expansivo, Exato. criativo, criando na tua vida, sabe? Então, algumas pessoas perguntam isso, né? Puxa, mas como é que a gente tem que receber de tudo, de todos, né? A gente sempre fala no Axis que você deve estar aberto a receber de tudo, de todos. Puxa, então como eu vou saber se isso que está vindo para mim, ele é contribuição para mim? Então tudo tem que ser contribuição para mim, então você vai ter que deixar sofrer o abuso que você sofria de não ser você para poder receber? É só você trabalhar essas perguntas. Mas isso é leve para mim? Isso é realmente facilidade, alegria e glória? Que alegria e glória você tinha estando ali? Então, é realmente um receber expansivo, um receber que constrói? Se não é, você sai correndo. Então, depois que eu fiz a primeira classe de barras, primeira, segunda, terceira, né? Eu fiz bem seguido. Eu fazia muita pergunta, né? Como eu gostaria que fosse a minha vida? Como eu gostaria que fosse a minha vida? Mas, sabe, incansavelmente eu fazia essa pergunta. E eu fazia muita pergunta assim também, como eu posso hoje dormir, porque eu não dormia na minha casa, né? Como eu posso hoje dormir e acordar com a minha vida completamente transformada, mas tão maravilhosa que eu jamais imaginei que fosse possível. E hoje eu vivo nesta. É isso que eu solicitava ao Sim, universo. E eu fiz muito essa pergunta, eu fazia assim, muito, muito, muito. Por isso que quando eu faço os desafios, eu coloco essa pergunta, como eu gostaria que fosse a minha vida, porque eu falei muito. Falei muito essa do que eu posso perder, o que eu posso deixar morrer em mim. Então, eu fazia muito, assim, tipo assim, 50, 60 vezes por dia, cada pergunta dessa. Então, isso ia me dando forças para que eu pudesse estar aqui hoje falando com você, porque eu não uhum. poderia estar com você se eu estivesse na mesma situação, mesmo porque eu estava completamente diferente do que eu sou hoje. Se você vê uma foto minha antes, é incrível, porque a gente vai mudando tudo, né? Sim. A gente vai mudando tudo. Muito incrível. Que incrível, né? A gente pega alguns temas para falar e muitas vezes a gente acha que o tema a gente só vai falar para abrir consciência para as pessoas, né? Mas a começar em mim, sempre começa em mim. Essa semana, né, segunda-feira, eu expandi e abri, enfim, lá o meu YouTube e eu coloquei lá, né? Faça uma descrição da sua página. E eu coloquei exatamente isso, né? O objetivo da página é ser uma expansão de consciência a começar em mim. E a gente está falando de um tema, a primeira coisa que vem quando a gente fala desse tema é para nós mesmos, né? Percebermos e reconhecermos tudo aquilo que a gente já fez ou que ainda não se mostrou para a gente, né? E uma coisa super interessante que você falou é o uso constante de uma ferramenta, né? Que é uma ferramenta que a gente aprende no Axis e que a gente ensina nas classes de barras, né? O uso das perguntas. Tem gente que faz a pergunta uma vez e... Muda a vida. Aham. Então, você colocou ali, isso você fez as 3 classes de barras, então você recebeu um pacote enorme de ferramentas e você se
apropriou dessas ferramentas e você colocou em uso essas ferramentas todo dia, o dia todo. E Isso, hoje, o mantra, eu baixei aquele aplicativo e eu ficava lá, ó, 108 vezes. Às vezes eu fazia 2 vezes, então dava 216 vezes o mantra. E o universo falou assim: ah, acho que ela está querendo mudar de vida, vamos mudar a vida dela. E foi o que aconteceu. e E hoje eu depois que sou você outra começou, pessoa. depois que você começou a fazer isso, Sônia, que você fez lá as 3 classes de barras e começou a fazer as perguntas, que você já estava aí 1 ano e 4 meses presa nisso, né? Aí você fez as 3 classes de barras e começou a fazer as perguntas. Quanto tempo demorou para virar essa chave e você sair da gaiola? Então, foi assim. Fazia, deixa eu ver, setembro, outubro, novembro, dezembro, novembro, setembro, outubro, novembro. Então, eu já estava lá há 1 ano e 2 meses quando eu fiz a classe de barras. Eu fiz a Uhum. primeira. Aí depois eu fiz a segunda em dezembro e a terceira também em dezembro. Só que antes de fazer, eu já comecei a usar as perguntas, mas eu não usava a pergunta com essa frequência. Aí, quando eu percebi que se eu intensificasse, era ser a ferramenta, porque eu fazia as perguntas. Ah, como pode melhorar? Como pode melhorar isso aí? Tá, beleza. Agora, quando vem assim, sabe, de dentro do meu ser, eu comecei a intensificar isso e eu falava, meu Deus, eu conversava com o universo como se, nossa, nem vou falar porque não, eu vou começar a chorar. Eu vou borrar minha maquiagem, porque eu me maquiei, tá com coisa, mas me maquiei, tá? Só como pode melhorar. Então, eu comecei a ser as ferramentas, eu me tornei as perguntas. E isso foi em janeiro, aí isso foi até junho. Então, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho. Foram 6 meses. Em 6 meses, o negócio acabou. A coisa que estava acontecendo já há 14 anos, né, mais Intensivamente. intensivamente há 1 ano e 9 meses. Então, e eu perguntei para o meu corpo se tinha que ser daquela forma que aconteceu. Ele respondeu que sim. Eu falei, ok. Como eu já estava respeitando o meu corpo, ok, fiz essa pergunta. Sim. Tem que ser desse jeito? Tem que ser, ok. E assim foi. E assim Então, é. então assim, para as pessoas que falam, né? Ah, isso não dá certo. Ah, eu já fiz, isso não dá certo. Você, em 6 meses, mudar uma realidade de 14 anos aprisionado, não dá certo ou não existe uma disposição, uma escolha de verdade de aplicar isso, de aplicar. Então, você tem que ter a disposição de ser, né? Para ter. Você tem que estar disposta a ser para ter. Eu vi que se eu me tornasse a pergunta, eu ia sair daquilo que estava acontecendo. Eu não sabia como, porque o como eu já tinha entendido que o como é com o universo. Por isso que eu perguntei para o universo: é assim que tem que ser? Sim, Sim. ok. E assim foi. E assim está sendo, e a minha vida foi transformada. E cada Transformada. dia que a gente vê a Sônia, ela tá diferente. Ela está cada vez escolhendo mais, ela está cada vez expandindo mais, ela está cada vez. Até o rosto muda, tudo muda, né?
É impressionante, né? Quando a gente. É a liberdade, né, que a gente tem, que a gente. Ok, se eu escolher isso, né? O que que isso vai criar? E se eu escolher aquilo, o que que isso vai criar? Como eu posso criar mais hoje e mais? Então, a gente ficar na pergunta o dia inteiro. Hoje eu mudei um pouco as minhas perguntas, mas eu continuo perguntando o dia inteiro. Porque a gente pode, ok, esta situação se apresentou. Então, que perguntas eu faço para essa? Então, a gente vai mudando de acordo com as situações que se apresentam. Então, naquele momento, eu tinha uma sede de mudar minha vida. Então, eu fazia muito estas perguntas. Então, quem está hoje numa situação semelhante, pode usar essas perguntas que eu vou falar para vocês que funciona. Só que se não quiser mudar, não faz não, porque Ah, funciona. não. Não faz. Melhor não fazer, porque pode ser que a vida mude muito. Pode ser que fique muito diferente. Então, é melhor ficar no lugar que está, você já está acostumado, né? Já Sim, pintou a gaiola. Fica aí, fica aí. Se fizer, se usar as ferramentas, vai mudar demais. Quem sabe você vai ficar muito feliz. sim, Ser tudo muito divertido. Então, melhor não. Melhor não. Quem se diverte demais não é uma pessoa séria, né? Então, melhor não. exatamente. Eu estava verdadeiramente a pessoa séria. E você que me conhece, você sabe o tanto que eu gosto de dar risada. Sim. Eu não ria mais. Eu não ria mais. A maior vontade que eu tinha era de dar risada. Que eu amo dar risada. Então é realmente libertador. Então é realmente você pegar o seu. Como é que é o negócio lá do advogado que tira a gente da cadeia? Seu habeas corpus. Isso. Você pegar seu habeas corpus, comigo foi bem assim. Eu me senti assim. Peguei meu habeas corpus e vou embora. Oh, como pode melhorar? É. A Mari foi uma das pessoas que me conheceu nessa prisão. A Adma também me conheceu assim, presa. É, minha amiga, é assim. E o que o teu esposo, ele percebe, ele fala, ele percebe essa mudança grande que o Access fez na tua vida? Ele fala sobre isso com você? Ele não é de falar muito, não, mas ele percebe que eu fiquei muito diferente, né? Que eu danço hoje, danço, dou muita risada. E ele me conheceu rindo, né? E de repente eu me fechei, né? Na Uhum. gaiolinha, na caixinha, né? Que eu já estava ali sem braço, sem perna, né? Acho que a hora que quiseram assim, ó, cortar meu pescoço, eu pulei. Porque além de preso, eles pegavam os prisioneiros, né, e cortavam, né, as perninhas, os bracinhos. Sim, sim. Não é uma prisão simples, né? É aquela que tortura. Uhum. Então é isso. E o que que você, e quais são as suas prisões? Me conta aí. Bom, uma das minhas prisões muito grandes, né, foi estar dentro da igreja. Eu sei que a igreja é contribuição para muita gente. E ok, se ela é contribuição para você, que joia, fique lá. Mas como a gente falou ontem, nem sempre o que é contribuição para um é contribuição para o outro, né? Eu percebia um grande peso, um grande julgamento ali naquele lugar. Mas eu me colocava na jaula, né, da mesma forma que você
ali repetiu, né, um padrão da tua mãe, eu me colocava numa jaula por conta de um padrão familiar, né? Os primeiros a me julgarem seriam a minha família. Como você vai sair daqui, né? Há pouco tempo atrás, a minha avó paterna, ela perguntou para mim, né, se eu não estava levando os meus filhos na igreja. E aí ela não sabia, né, ela não mora aqui, né, ela mora no Rio de Janeiro, a gente tem um contato, assim, pessoal muito pouco. Então, quando ela veio aqui, uns 2 anos atrás, e ela me perguntou, né, você não está levando os meninos na igreja? E eu falei, e agora? Ela nunca tinha me perguntado, então eu nunca tinha falado, agora ela perguntou, então vamos lá. E eu falei, vó, já tem 10 anos que não. Nossa, foi um choque, assim, para ela, sabe? Dela descobrir isso. E era uma das coisas que já não me fazia, já percebia o quanto não me fazia bem estar ali, mas tinha todo esse contexto ao redor que me prendia. E não era nenhuma questão de perceber o julgamento pela própria pregação de dentro da igreja, né? Ah, de você ser excluído, de você não estar fazendo parte do corpo de Cristo, né? Como se fala na igreja. Isso era muito tranquilo para mim, porque eu tinha plena certeza de que estando dentro de algumas paredes ou não, não faria diferença quanto a isso. Mas a questão era o que eu vou receber de julgamento das pessoas, mas principalmente o que eu vou receber de julgamento da minha família. Sim. E hoje, e assim, e depois que acho que ela foi a última pessoa a saber, porque era a pessoa mais idosa, né? Eu tinha, na época que eu saí, tinha os avós, os meus avós que me criaram, eles eram vivos, mas assim, que são os pais da minha mãe, mas a minha avó já tinha Alzheimer, então assim, ela nunca nem soube, porque ela não entenderia, né? Mais esse processo. Mas então a pessoa de mais idade eram os pais do meu pai. E ela foi assim, era a pessoa na época de mais idade que ficou sabendo, assim, por último, né? Então, assim, depois que ela soube, sabe, assim, ao mesmo tempo que eu deixei ela, assim, num sentimento muito pesado, para mim foi um alívio. Tipo, agora eu já contei para todo mundo, porque fazer eu já tinha feito, né? Mas ficava assim aquela coisa me prendendo ainda, como é que vai ser quando todos souberem. E ela foi a última pessoa que soube. E a gente pôde conversar bastante sobre isso, e depois ela ficou bem mais tranquila em relação a isso. Mas a gente se prende muitas vezes em estar em situações que nos fazem muito mal, que a nossa compreensão em relação àquilo, a nossa consciência em relação àquilo já deu um salto, você já viu que não é aqui, não é o caminho, não é aqui que vai ser contribuição para mim, não vai ser isso que vai expandir minha vida. Mas a gente se prende por tanta bobeira, Sim. né? Por tanta bobeira, né? Outra jaula que eu me colocava, e isso mais recentemente, até depois de eu ter conhecido a Axis, eu não vou fazer vídeo, eu vou me... Não é me enjaular, é me esconder, assim, me cobrir, me colocar, não vou colocar dentro de uma jaula, porque a jaula ainda tem buraquinho. Eu vou me colocar dentro de uma caixa bem fechadinha para ninguém me ver. Porque pensa o que as pessoas vão falar. Vão falar,
Você é doida, você fez uma faculdade, você tem 5 pós-graduações e você vai fazer esse troço de doido. Cadê todas as publicações científicas que comprovam tudo isso aí que você está fazendo? E eu tinha tanto receio dessas pessoas que eu conhecia, de me julgarem e de falarem isso de mim, que eu falava, não, de jeito nenhum, eu não vou fazer nunca nenhum vídeo, nem falar, tá maluco que eu vou falar esse tipo de coisa? Que você faz pergunta, que pergunta é expansivo. Você tá doido? Não vou falar de jeito nenhum, vou ficar aqui dentro dessa caixinha. E quando eu percebi o quanto eu estava me limitando e não sendo eu, com medo de perder alguma coisa que não significava nada para mim, que não acrescentava nada na minha vida, que geralmente esses medos, se você for analisar muito bem, é um medo de perder algo que já não é nada. É o medo de perder uma coisa que já não te constrói nada, não te dá nada. É uma coisa já tão insignificante, mas é o medo de perder um parafuso que não prende nada com coisa nenhuma, mas você está com medo de perder. E quando eu percebi tudo isso, né, eu falei, não, eu escolho mais, eu escolho a mim. E se me julgarem, beijo para vocês. Me julguem, podem me julgar, não tem problema nenhum mais com isso. Isso não me prende mais, isso não me deixa mais presa num lugar que eu não posso crescer, né? Porque uma das coisas que a gaiola faz e que a jaula faz e que as prisões fazem é não te deixar expandir. Ela te coloca um limite, né? Ali dentro daquelas paredes, você pode até fazer coisas boas, legais, mas você não pode passar dali. Ali tem um limite. Tem um limite. E aí você, quando sai, você percebe que não, agora não tem mais nenhum limite. Agora o infinito universo é meu lugar de expandir, né? Não posso dizer que é meu limite porque não tem limite, né? Ele é infinito. E aí a gente começa a ver as infinitas possibilidades, né? A hora que a gente sai dessa prisão. É incrível isso, gente. É incrível. Deixa eu ver aqui quanto tempo que a gente tem. A gente tem ainda uns minutinhos. Alguém quer fazer alguma pergunta? Ju, tudo bem com você, Ju? Eu não sei quem que ainda está aqui, mas alguém quer fazer alguma pergunta? Mas é bem isso. Mas é assim, é o que eu digo, é se tornar a pergunta. A partir do momento que a gente começa, a gente se torna as ferramentas, a gente se liberta. Sim. E é assim, tem que ser incansável, porque quando a gente está na merda, a gente não está incansável ali, porque eu sou um bosta, porque eu sou incapaz, porque eu sou isso, é incansável aquele negócio, aquela conversinha ali dentro da cabeça da gente, aquela tagarelice, fica dia e noite. Uhum. Quando a gente. Aí, quando você aprendeu uma pergunta, você só faz uma pergunta e passa o dia na tagarelice e não vai mudar nada. Porque a tagarelice está ocupando o teu tempo maior. Então, você tem que exercitar esse músculo para você ficar ali só na pergunta, o dia inteiro, o dia inteiro, o dia inteiro, o dia inteiro, só na pergunta, na pergunta, na pergunta. Na pergunta. É incansável, tem que ficar ali. Cansou, continua cansado mesmo, na pergunta. Também estou com saudade, Ju. Tem que vir aqui trocar barras, Ju. Então, tem alguma pergunta, Ju? A gente está falando de cadeia. Tá metida em alguma cadeia, minha filha? Está precisando de algum habeas corpus?
e a gente se mete mesmo nas prisões. Então, a gente tem que fazer pergunta, 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 pergunta. Que pergunta eu posso fazer aqui que vai me tirar desta jaula, desta cadeia, desse lugar que eu me meti? Sim. Que pergunta eu posso fazer aqui? Se você não sabe que pergunta fazer, faz essa. Fala. Que perguntas eu posso fazer para tornar isso mais fácil? Que perguntas eu posso fazer para ver outra perspectiva na minha vida? Que outras perspectivas estão disponíveis para mim que eu nem sequer imaginei, né? A gente pensa que eu vou sair desse lugar que eu me coloquei, que eu me prendo, que eu me enjaulo, e para onde eu vou? Nossa, à medida que eu escolhi sair do lugar comum que eu estava, eu já comecei a fazer tantas coisas que eu nunca na vida imaginei que eu ia fazer, né? Quando eu te conheci, eu tinha recém começado a fazer sabonete artesanal, né? Quando na vida eu imaginei fazer sabonete artesanal, e eu falo para o meu marido, né, que nossa, mas você tem o seu trabalho, você tem o seu emprego, você já tem um salário. Se eu for parar para pensar o quanto de rendimento que, principalmente o tempo, né, que eu tenho, que o sabonete artesanal vai me dar, então não é ele que vai me sustentar, que não é ele que me sustenta, né? O meu tempo para isso, como eu já tenho o meu emprego, como eu faço as coisas do Access, como eu tenho outras coisas, ele é muito pequeno para isso. Mas o quanto ele serviu para eu aprender que eu posso tudo que eu escolher. Porque ele foi justamente a chave que me mostrou isso. Não foi assim, nossa, você começou na saboaria artesanal para que você ganhasse muito dinheiro. Não. A saboaria artesanal, ela veio na minha vida para me mostrar assim, ó, você é capaz de fazer o que você quiser, o que você escolher fazer, você é capaz de fazer. Você pode, a qualquer momento, mudar o rumo da sua vida. E existe uma infinita possibilidade aberta para você. Então, a partir disso, eu fiz outras e outras e outras escolhas, né? Então, depois que isso aconteceu, foram cliquezinhos acontecendo. Então, eu comecei a saboaria artesanal, depois eu fui fazer as outras classes de barras, aí com umas agulhadinhas da dona Sônia de Paula, eu comecei a dar cursos de barras, eu fui fazer os cursos avançados, e hoje eu já tenho vários cursos avançados do Access, eu comecei a vender outras coisas. Então, assim, nunca na minha vida eu imaginei vendendo nada. Alguém falasse para mim que ia vender alguma coisa, eu falava, tá louco, eu não servi para isso. Porque eu me limitei a isso. E o quanto que isso veio, o passo que eu dei para fora da porta, né, que foi ali a saboaria artesanal que fez isso, me fez dar o passo para fora da porta, ela... a partir do momento que eu dei um passo, que eu olhei para fora, eu falei, nossa, aqui fora tem um monte de caminho. Um monte que eu não via lá de dentro. E aí, eu primeiro dei esse passo aqui, mas eu vi que eu posso dar vários passos para a esquerda, vários para a direita, e eu também posso dar 3 passos para a direita, e depois eu posso virar para a esquerda, e depois eu posso virar para a direita de novo, e depois eu posso virar de costas, e depois... Porque existe um mundo de possibilidades. Mas foi necessário. Foi necessário esse passo para fora da porta, né? Então, quando você escolhe sair do que te engaiola, do que te coloca ali no lugar comum, aí sim é possível ver as infinitas possibilidades. Mas para isso, você tem que dar o passo. Que eu sempre falo para o meu marido, tem que dar o passo de fé. E não o passo dentro daquilo que você já conhece, dentro daquilo que já é esperado,
Porque aí, se você já conhece, já é esperado, quer dizer que é o lugar que você já está. Se você vai continuar a dar o passo no lugar que você já está, talvez você só esteja andando em círculos no mesmo lugar. Então, Porque o que a gente sabe trouxe a gente até aqui. Então a gente tem que fazer coisas diferentes, né? Tem uma outra pergunta, não é bem uma pergunta, que eu fiz muito, 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 ainda faço. Universo, mostre-me o que é receber. Porque a gente está acostumado a receber pouquinho assim. E de repente eu não estava preparada para receber o grande. Então eu sempre falava, universo, mostra-me o que é receber, universo, mostra-me o que é receber, universo, mostra-me o que é receber. E ele começou a mostrar, e ele começou a mostrar. E eu estou aberta. Universo, eu estou aberta para receber. Mostre-me o que é receber. Mostre-me o que é receber grande, porque o pequeno eu já conheço. Mostre-me o que é receber grande. Então, essa pergunta eu fiz, nossa, fazia muito, 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 muito. Então, é só perguntar, é só conversar com o universo, é só, como você fala, o passo de fé, eu falo assim, eu estou colocando os pés, o universo coloque o chão. Essa eu também faço isso aí. bastante. O universo, eu vou colocar meus pés, coloque o chão. Quando eu faço quando eu falo isso, sabe o que me vem à mente assim? Sabe uma criança que ela tá lá em cima e ela pula e sabe que o pai tá lá embaixo e vai pegar? Exatamente assim. A criança ela pula com aquela fé que você fala que é o passo da fé e ela pula rindo e ela sabe que ela não vai cair porque o pai tá lá embaixo, a mãe tá lá embaixo, eles vão pegar. Eu vejo essa imagem quando eu falo, eu vou colocar os pés, coloque o chão. Então, é assim que eu estou vivendo a minha vida hoje, tá? Assim, não pode melhorar ainda mais. E o que mais é possível que eu nunca considerei. Que se você considerasse, mudaria toda a sua realidade. Uau! Que eu penso que é impossível se eu considerar as possibilidades, vai se apresentar uma nova realidade além dessa realidade. É isso aí. Então, Então, fechamos assim nossa semana. a nossa semana, como pode melhorar. Gratidão, gratidão por você estar aqui todos os dias. Na semana que vem a gente vai bolar alguma coisa, porque como pode melhorar, a gente não para. Não. Uma coisa a gente vai aprontar. Então eu quero deixar um beijo a todos que viram esta live, aos outros que ainda vão assistir. E se você achar que é contribuição para alguém, compartilha. Vai estar gravado aqui no IGVT, vai estar no YouTube, vai estar no meu, no da Lisandra, Lisandra Falcão, e a gente vai estar aqui. Se eu puder iluminar o coraçãozinho de uma pessoa, uau, valeu a pena. Como pode Sim, melhorar mais e como podemos iluminar ainda mais pessoas. Como eu fui iluminada, como a Lisandra foi iluminada. é isso aí. Então, segunda-feira, às 18h30, a gente volta com alguma coisa. Alguma coisa, nem que seja para conversar com vocês. Tá bom, gente? Beijo para vocês, maravilhosos. Beijo, Lisandra, maravilhosa. Gratidão por tudo. Beijo, querida. Gratidão.